aí, galera, dando continuidade ao nosso estudo da disciplina de habilidades em enfermagem, hoje nós vamos abordar o assunto classificação de áreas hospitalares. Creio eu que vocês já observaram que associado a aqueles princípios que regem a nossa profissão, que é principalmente o cuidado, o processo de trabalho de enfermagem, existem vários outros assuntos que, quando associados ao serviço da enfermagem, garante aquilo que se espera de toda a unidade de saúde e de todo o processo de saúde e doença, que é a recuperação, o bem-estar e o conforto do paciente. Atualmente, o ambiente em serviços de saúde tem sido foco especial para minimização da disseminação de micro-organismos, pois pode atuar como fonte de recuperação de patógenos potencialmente causadores de infecções relacionadas à saúde humana. As superfícies limpas e desinfetadas conseguem reduzir, só para vocês terem uma ideia, cerca de 99% do número de micro-organismos, enquanto as superfícies que foram apenas limpas reduzem em 80%. Então, existem vários processos, como foi dito anteriormente, além da estrutura física. Vamos recapitular aqui o que nós estudamos até agora. Essa questão da arquitetura hospitalar, que facilita todo o trânsito, todo o fluxo, toda a limpeza, associado também a detalhes da unidade do paciente, principalmente relacionados à limpeza e desinfecção hospitalar. Repetindo o número, a evidência científica, uma limpeza e uma desinfecção eficaz, ela pode reduzir em até 99% do número de micro-organismos em uma unidade hospitalar. Isso em relação a uma contaminação cruzada, a uma infecção de nível generalizado nas unidades de saúde, é um número extremamente considerável para que seja garantido a não infecção e a não disseminação de micro-organismos nas unidades hospitalares. A transmissão por contato, ela pode ser dividida em contato direto e contato direto. É a forma mais comum de transmissão. Por contato direto, ela pode ocorrer quando os micro-organismos são transferidos de uma pessoa contaminada a outra, sem a participação de um objeto ou uma pessoa intermediária contaminada. Já por contato indireto, a transmissão ela envolve a transferência de um agente infeccioso através de um objeto ou pessoa intermediária contaminada, também conhecida como contaminação cruzada. Como exemplo de superfícies, a gente pode destacar todo o espaço físico, desde a parede ao chão, aos móveis, a mobília que existe nas unidades hospitalares. Assim, a limpeza e desinfecção de superfícies associada à higienização das mãos dos profissionais são fundamentais para a prevenção e redução das infecções relacionadas à assistência à saúde. Dentre os fatores que favorecem a contaminação do ambiente de serviço de saúde, citam-se, só para vocês terem ideia, como os principais, as mãos dos profissionais, que entram em contato com as superfícies, por isso da importância de preocupar-se com a limpeza e desinfecção das superfícies, a ausência da utilização de técnicas básicas pelos profissionais de saúde, a manutenção de superfícies úmidas ou molhadas, a manutenção de superfícies empoeiradas, condições precárias de revestimentos e a manutenção de matéria orgânica. Há evidências de transmissão de vários micro-organismos quando há presença de substância orgânica ressequida nas superfícies, como rotavírus, cândida e até o vírus da AIDS. Para você ter uma ideia, o vírus da imunodeficiência, o HIV, ele consegue sobreviver em superfície com algum tipo de matéria orgânica até 3 dias. E o vírus da hepatite, que é que também é uma doença infecto-contagiosa e tem
oferece grande risco à saúde humana nas mesmas condições até uma semana. Portanto, a presença de sujidade, principalmente matéria orgânica de origem humana, ela pode servir como substrato de proliferação de micro-organismos ou favorecer a presença de vetores com a possibilidade de transportar passivamente esses agentes. E aí você deve estar se perguntando, como prevenir isso? Não é não? Futuro enfermeiro. É uma pergunta que todos nós enfermeiros, principalmente no momento acadêmico, temos que fazer para que a gente, quando tivermos a oportunidade de assumir uma unidade de serviço, de gerir o cuidado em uma unidade, que a gente favoreça não só o cuidado por meio do processo de enfermagem, mas também por esses detalhes que envolvem o cuidado com a estrutura física, com o controle dos micro-organismos. E são medidas simples. Vou citar as principais delas aqui para vocês. Evitar atividades que favoreçam o levantamento de partículas em suspensão, como o uso de aspiradores de pó, permitido somente em áreas administrativas. E dá vontade, não dá? Pensa, tanto que ia facilitar se a gente pudesse passar um aspirador de pó em uma unidade de saúde. Outra medida é não realizar a varredura seca nas áreas internas dos serviços de saúde, o que significa que deve-se usar o pano de chão úmido, né? As superfícies, como já foi destacado anteriormente, como exemplos de superfície, os mobiliários em geral, pisos, paredes, equipamento, dentre outros, eles devem estar sempre limpos e secos. Remover rapidamente matéria orgânica das superfícies, isolar áreas em reformas, em construção, utilizando tapumes e plásticos. Então, acredito que medidas como essas, de forma conjuntas dentro de uma unidade hospitalar, já são suficientes para reduzir a proliferação e a disseminação dos micro-organismos nas unidades. Aí você deve estar se perguntando, esse professor realmente é louco. Ele intitulou a aula de hoje como classificação das áreas hospitalares, agora ele está falando de limpeza e desinfecção, da redução de micro-organismos, dos cuidados em relação. Então, essa breve introdução é para que você entre no conteúdo de hoje um pouco familiarizado com essa questão da classificação das áreas. Porque a evolução tecnológica aplicada à medicina, ela vem revolucionando arquiteturas dos serviços de saúde, que tem sido modificada visando a melhoria do atendimento ao paciente. E para se adequar às novas tecnologias, muitos serviços de saúde necessitaram de reformas e ampliação das áreas já construídas, resultando em construções que nem sempre parecem estabelecimentos de assistência à saúde, ou não é verdade? Tem muitas unidades, principalmente no serviço privado, que parecem shopping centers. E a aparência do ambiente proporcionada pela limpeza é um importante critério de qualidade, observado não só por profissionais de saúde, mas também pela clientela. E considerando a variedade das atividades desenvolvidas numa unidade de saúde, podemos dizer que há áreas hospitalares que necessitam de um cuidado mais especial do que outras em relação à limpeza e desinfecção. E por isso, por essa denominação, por essa necessidade, é que surge a classificação das áreas hospitalares. E saber qual área oferece maior risco de infecção dentro de uma unidade hospitalar é de suma importância para o enfermeiro, para os demais profissionais da área da saúde, para evitar exatamente aquilo que nós discutimos desde o início da aula de hoje, que é a disseminação de micro-organismos, a proliferação, a contaminação direta, a contaminação cruzada e assim por diante. As áreas dos serviços, elas são classificadas em relação ao risco de transmissão de infecções, com base nas atividades realizadas em cada local. Nem todas as atividades elas oferecem o mesmo risco, e nem todas as áreas elas
comportam um grupo de micro-organismos parecidos dentro de uma mesma unidade de saúde. Essa classificação, para que você entenda qual é o objetivo da aula de conhecer tal classificação, ela auxilia em algumas estratégias contra a transmissão de infecções, como foi dito anteriormente, e vale a pena ressaltar quantas vezes for necessário, além de facilitar a elaboração de procedimentos para limpeza e desinfecção das superfícies em unidades de saúde. Assim, o intuito da classificação é de orientar as complexidades, a minuciosidade e o detalhamento dos serviços prestados, executados nessas áreas específicas, né? Que o processo de limpeza e desinfecção de superfície esteja adequada ao risco oferecido em cada área, classificada de acordo com o que vocês vão verificar agora. Como foi dito anteriormente, essa classificação ela é definida de acordo com o risco potencial para transmissão de infecções, sendo classificadas em áreas críticas, semicríticas e não críticas. Áreas críticas são os ambientes onde existem o risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco com ou sem pacientes, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos. São exemplos desse tipo de área: centro cirúrgico, centro obstétrico, unidade de terapia intensiva, unidade de diálise, laboratório de análises clínicas, banco de sangue, setor de hemodinâmica, unidade de transplante, entre outras. Áreas semicríticas são todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas. Exemplos desse tipo de área são as enfermarias, que são as unidades de internação, um exemplo de unidade de internação, né? Apartamentos, ambulatórios, banheiros, posto de enfermagem, elevador e corredores. E as áreas não críticas são todos os demais compartimentos dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e onde não se realizam procedimentos de risco. Como exemplo, a gente tem o vestiário, a copa, áreas administrativas, almoxarifados, secretaria, sala de costura, entre outras. É válido ressaltar que atualmente essa classificação é um pouco contestada, pois o risco de infecção, segundo alguns autores, está relacionado principalmente ao procedimento realizado com ele, não à área em que ele se encontra nas unidades hospitalares, mas eu creio que, como a gente já conhece, assim, já é bem definido a realização específica de alguns procedimentos por áreas, essa classificação ela pode sim nortear o líder, o enfermeiro local, o gestor local, o líder da equipe, a direcionar o supervisor ou encarregado do serviço de limpeza e desinfecção de superfícies na unidade ao dimensionamento de equipamentos profissionais e materiais de forma adequada para a limpeza e desinfecção das superfícies de forma adequada.